pessoal, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje estou aqui num lugar que eu amo. Estou no estúdio da Pri e hoje vou apresentar para vocês, ela vai compartilhar um pouco da história dela e já aproveitei, já arrumei minha sobrancelha porque ela arrasa e vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco da história dela e tenho certeza que vocês vão amar. Então se você é novo por aqui, já curta, já compartilha e não esqueça também de se inscrever. Então bora comigo conhecer a história dela, que é uma história linda. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean. I sell them my devotion and show them my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, who said he used to places a better one I saw. I said, Fica com... Já marquei. Os bastidores. Faz tudo. E arrasa, filho. Não vou pra arrasar nem vem. Então, gente, cheguei aqui na Pri, como eu falei, já fiz minha sobrancelha. Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada. É um prazer estar aqui com Obrigada. ela. Ela é uma querida, gente. Eu acompanho ela desde quando eu cheguei aqui. E posso falar com toda certeza, é uma guerreira. Veio com uma mala e muitos sonhos. Sim. E hoje ela vai compartilhar um pouco da história dela, que é maravilhosa. E tenho certeza que você vai adorar e vai ajudar muito para quem está querendo vir empreender. E antes de tudo, Pri, obrigada novamente. Obrigada a você pelo convite. Pois é. Então, primeira pergunta, de onde você veio lá do Brasil, Pri? Eu nasci em São Paulo, mas eu morei saí muito nova e fui morar no Paraná, no interior do Paraná, numa cidadezinha bem pequenininha que chama Marialva. Lá é a capital da uva fina. E eu acho que desde os 11 ou 12 anos eu moro lá. Sim. De idade a gente mudou com 12 anos mais ou menos e a gente mora lá desde então, não mudou. Só mudou de lá pra cá, só pra vir aqui pra Portugal. Tá. Aí você veio pra cá, pra Portugal. Quando você veio você e sua esposa e seu filho. Não, veio a minha mãe, veio o meu pai e veio meu irmão caçula, que é um caçula que já é adulto, que já tem 28 anos. Mas ele veio junto com a gente decidiu morar todo mundo junto. Sim. Pra testar, pra ver como é que ia ser aqui e também economizar, né? Claro. Porque a renda aqui é super cara. Então, se fosse já chegar e vir direto já com uma renda de 600, 500 euros, ia ser um pouquinho mais difícil, ainda mais com criança. Então, a gente decidiu morar todo mundo junto agora no início, né? Pelo menos agora nos primeiros anos, pra gente conseguir se organizar e se adaptar melhor. Sim. Então, gente, a Pri veio ela, o esposo dela, o filho dela tem qual idade? 7. Tem 7 aninhos, é uma gracinha, muito esperto. E veio o pai, a mãe e o irmão dela. Então eles começaram morando todo mundo junto e ela vai contar ainda a história dela, que é muito bacana. E como é que tá sendo a adaptação do seu esposo e do seu filho aqui em Portugal? Sim. A minha adaptação acho que foi mais tranquila, porque eu saí muito nova de casa, então eu já meio que me viro, sabe? Me adapto às coisas muito rápido. A parte do Edmar já foi um pouquinho mais difícil, porque lá no Brasil ele trabalhava no banco, tem a formação dele, aí chegar aqui, ter que reivindicar e descer o nível, né, em relação ao trabalho foi um pouquinho difícil para ele. O Edmar é muito educado, né, tem ali uma educação mais assim, e aí alguns portugueses acabam sendo um pouquinho maldoso, um pouquinho grosso, às vezes é até o jeito do português, depende do português. E o Edmar, ele não sabia muito lidar com essa situação, então no início ele sofreu bastante. Hoje ele já desenrola, já sabe assim, se defender de algumas coisas. Em relação ao Heitor também foi tranquilo, ele se adaptou muito bem, no início ele achava que todo mundo falava inglês. Ele, mãe, tá todo mundo falando inglês, não tô entendendo nada. E aí foi passando um tempo e aí ele mesmo foi aprendendo a falar o português aqui de Portugal por conta das crianças, né, e da professora. Ele aprendeu a ler aqui, então ele já aprendeu a ler o português daqui.
Então, acho que para ele não teve muito essa confusão na cabeça de aprender uma coisa no Brasil e ter que chegar aqui e ter que se abdicar e aprender outra coisa. Então, como ele já aprendeu aqui, acho que para ele foi mais tranquilo. Ele chegou com 5 aninhos, né? Chegou com 5. 5 aninhos. A gente chegou em março, ele tinha acabado de fazer. Tem 2 anos que a Pri tá aqui, gente. Sim. Eu cheguei quase junto com ela. Foi quase no mesmo mês. Quase no mesmo mês. E como é que tá sendo a adaptação do Heitor na escolinha? Do Heitor foi tranquilo. Foi tranquilo. Na sala dele, ele estuda numa aldeia. Na aldeia eu acho que é mais tranquilo, as escolas também. E a sala dele tem muitos brasileiros também. Então, para ele, acho que foi mais tranquilo. Tem escolas que tem salas que tem mais portugueses, mas a sala dele tem brasileiro e tem português. Então, para ele foi tranquilo. E questão da alimentação, Pri, porque tem muito pai e mãe que sofre com a alimentação das crianças que eles não conseguem adaptar, né? Sim. Porque aqui é completamente diferente lá do Brasil. Aqui tem muita sopa, Sim. né? Eles bebem muita sopa. Aqui eu acho que eles dão muito valor à saúde da criança. O Heitor, quando ele veio pra cá, o primeiro ano, ele ficou assim, bem doentinho, né? Porque ele pegou muitas gripes até se adaptar. Mas depois de então, é muito difícil o Heitor ficar doente. Olha. Eu acho que é por conta também da alimentação. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não acaba se alimentando 100%, né? Então, só que assim, o Heitor, ele entra na escola 8h30. Então, das 8h30 até as 6h30, ele fica bastante tempo na escola. Então, assim, lá ele passa o maior tempo do dia na escola. E a alimentação dele lá é extremamente saudável. Desde os lanches, a sobremesa, tem um cardápio com um nutricionista. Olha. Então, assim, eu gosto da alimentação. No início, para ele, foi um pouquinho difícil a questão da sopa. Mas depois ele também foi se adaptando, foi vendo o que ele gostava mais, o que ele gostava menos. Mas hoje ele come de tudo, é bem... E agora vamos falar, né, de um assunto sobre adaptação na cidade, né? Vocês chegaram direto e já vieram para Viseu ou vocês foram para outra cidade? Não, quando a gente começou a pesquisar sobre Portugal, a gente queria vir para Aveiro, né? Nossa primeira opção seria Aveiro. E aí acabou que eu conheci a Tamara do Relocation e ela era daqui de Viseu. Então, a Tamara eu fui seguindo pessoas daqui de Viseu também, pra eu ver como é que era aqui. Olha, gente, uma dica. Eu queria saber como que era, como é que funcionava, o que era aldeia, eu fui pesquisando mesmo o que era. Porque às vezes algumas pessoas, assim, alguns influenciadores só mostram aquelas coisas lindas, maravilhosas, e não mostra a realidade, entendeu? O que é a realidade? Olha, na aldeia não tem muito autocarro, como é que funcionava? Eu, como morava no interior, eu queria alguma cidade parecida com a minha. Então, assim, não adianta lá eu morar no interior, que lá tem o quê? Acho que Mariel vai ter uns 3 sinaleiros. E olha lá, acho que só se mudou daqui 2 anos, mas eram uns 3, 4 sinaleiros. E aí, de repente, chegar num porto, ou em Lisboa, que é uma cidade grande, tipo, é a mesma coisa que mudar do interior para São Paulo ou pro Rio. Eu sabia que eu não ia me adaptar, e eu não gosto de barulho. Eu não gosto de lugar que tenha muito movimento. Então, assim, eu fui uma vez pro Porto e eu não gostei de lá. Ficou doidinha. Eu fiquei um dia no Porto, que minha mãe foi fazer um curso lá, eu detestei o Porto. Muita gente falando, muito barulho, muita gente em cima de mim, eu não gostei nada. E eu gosto assim, aqui tem umas pessoas, tem mais idosos, então eu preferia falei, olha, a gente tem que pegar uma coisa que seja um pouquinho mais parecido para não ser um choque de realidade na hora que a gente chegar. Então, por isso que a gente escolheu Viseu, por conta de ser uma cidade mais tranquila, um lugar mais calmo para morar. Como eu fiz um vídeo ontem, até postei, Viseu é muito tranquilo e é muito familiar. Então, para quem gosta de lugar mais tranquilo, mais familiar, é Viseu, gente. Então, se a pessoa vir aqui um solteiro, alguma pessoa assim, jovem, muito jovem, já vai talvez estranhar um pouco, porque não é um lugar de muitas baladas, né? Aquela coisa muito agitada, muito da noite. É mesmo de você vir trabalhar, tem muitos lugares bonitos aqui, não conheço todos, mas tem muitos lugares bonitos aqui em Viseu também. Então, eu acho que é mesmo de família, de você ter qualidade de vida, de você poder trabalhar, igual eu moro na aldeia, às vezes eu fico até tarde, então eu sei que eu posso pegar um autocarro, que eu tô tranquila. Então, por isso que a gente escolheu aqui. Então, você escolheu Viseu por causa da tranquilidade. Da tranquilidade, sim. E ela também já morava, né, no interior. Já morava no interior, acho que talvez eu estranharia. Eu morar num porto, acho que eu já teria voltado, se eu tivesse ido pro porto. E por que você decidiu sair do Brasil e Portugal? Né? Porque a gente tem outros países também, mas por que você colocou na cabeça, não, eu quero sair do Brasil e vim para Portugal? Por quê? A gente já tinha feito um planejamento, então a gente já veio com documentação, né? Eu já fiz o planejamento, já foi há 2 anos antes de imigrar.
Então, já foi ali pesquisas, documentação e tudo mais. Então, assim, eu poderia ter ido para outro país, se eu quisesse. Eu poderia morar na Espanha, em qualquer lugar da União Sim. Europeia, eu poderia morar. Só que eu não podia arriscar vender minhas coisas, vender minha casa, e aí chegar num país onde eu não sei falar a língua, onde eu não vou perceber nada que ninguém fala, aonde talvez é um lugar que tenha muita neve, como a gente não tinha contato com neve. Então, assim, a gente foi pesquisar um lugar que fosse um pouquinho mais parecido com o Brasil. Ai, Pri, qual o sentido de sair de um lugar que parece, né, que é o do Brasil, e ir para um lugar que parece com o Brasil? Por conta do clima, por mais que aqui é mais frio, ainda é bem quente, né, nas épocas de calor. E também porque a gente queria poder chegar e falar, eu não falo inglês, não falo espanhol, então por que faz sentido eu ir para um lugar onde eu não entendo o que as pessoas falam? Ia ser muito mais difícil a adaptação. É muito mais, sim. Então, questão de documentação, você já veio, né, com a documentação certinha. Isso. Muitas pessoas que eu seguia na época falava muito, incentivava a vir ilegal. Sim. E aí eu pensei assim, eu não posso. Talvez se eu fosse solteira. Até aventurava. Talvez se eu fosse solteira, eu até aventurava. Mas como eu vim com o Heitor, era uma coisa que não podia dar errado. Sim. Então, assim, qual o sentido de eu ir lá vender minhas coisas, vir pra cá, e chegar aqui e de repente lidar com um agente de imigração na minha casa e falando, olha, você tem que voltar, você tá ilegal. Então, aí eu falei com a minha mãe, né, porque a minha mãe já tinha falado, olha, a gente tem parentes familiares portugueses e tudo mais. Falei, olha, mãe, o que você acha da gente ir atrás, então, da cidadania? Se a gente tem o direito, a gente vai atrás, porque a gente não tá indo agora, a gente vai daqui 2 anos, então dá tempo pra gente arrumar. Então, essa parte de documentação, a minha mãe ajuda bastante, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar advogado, era muito caro. Olha. Cada processo era muito caro. Então, você imagina, na minha família eram 13, eu, Edmar e o Heitor. Era muito dinheiro. Então, lá no Brasil, eu arrumei um emprego numa fábrica, trabalhava de madrugada. E aí, fiquei lá uns 8, 10 meses nesse emprego, só pra eu pagar a documentação. Então, eu fiquei lá mesmo só pra pagar. E aí, a gente veio, falei, olha, mãe, então vamos tirar a documentação. Aí, todo mundo já tirou também. E já pesquisamos que quando eu chegasse aqui, por eu ser casada no Brasil, eu teria que ter uma transcrição de casamento para o meu documento conseguir agregar o Edmar como um agregado familiar. Sim. Então, assim, tudo a gente foi pesquisando, já foi tirando documentação, a gente gastou bastante dinheiro com documentação. O bom é que você veio tudo certinho. Sim, né? aí a gente veio tudo certinho. Quando a gente chegou aqui, eu já tinha aprovação, e aí fui na loja do cidadão, já paguei a taxa, depois de uns dias chegou o cartão e foi bem tranquilo. O do Heitor também, acho que saiu 1 ano depois, que o das crianças demorou um pouquinho mais. Sim. E o do Edmar eu consegui fazer o agrupamento dele, então eu agrupei ele por um artigo da lei, que eu, sendo uma portuguesa, tendo documentação portuguesa, eu tenho o direito de agregar uma pessoa que tem casamento válido aqui em Portugal. Que top, é uma excelente informação. Sim. Pri, agora uma pergunta bem legal, para quem não sabe, a Pri tem um estúdio maravilhoso que fica aqui bem no centro de Viseu. Ela tem várias salas que atende tem cabelo, tem unha, várias coisas. E como é que tá sendo empreender aqui? Como é que é lidar com os clientes portugueses? Como é que tá sendo tudo? Qual que é a sua visão de empreender aqui? Lá no Brasil, você já trabalhava com sobrancelha? Eu comecei lá no Brasil, mas no início da minha carreira. Sim. Então, eu vim aqui ter mais experiência aqui em Portugal. Eu sou maquiadora há quase 16 anos, então eu trabalhava mais com maquiagem no Brasil. Então, eu dava curso de automaquiagem, maquiava noiva, maquiava formando. Que chique. Então, eu trabalhava mais com maquiagem lá do que com sobrancelhas. Sim. Pra mim, no início, foi um pouquinho desafiador. Porque quando eu cheguei aqui, não, mas 6 euros não dá pra fazer uma sobrancelha por 6 euros. Porque eu trabalho com EPIs, eu tenho gasto com luva, eu tenho gasto com várias coisas. Então, eu ia sair no prejuízo. Então, no início, assim, foi difícil por conta de eu tentar conquistar o cliente, mas também não desvalorizar o meu preço. Sim. Então, essa questão pra mim foi um pouquinho mais difícil. Também por eu chegar em um país onde você não conhece ninguém. E aí eu fiquei, meu Deus, Deus que me guiou. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E aí eu fui seguindo os passos que Deus foi me falando e aí eu fui fazendo. E pensa numa mulher guerreira. Sim. Meu Deus. Eu fui uma das primeiras clientes, então eu posso falar, eu tenho voz pra falar isso. Ela é muito guerreira, o estúdio dela é muito, muito top. Quem tiver a oportunidade, quiser uma sobrancelha muito bem feita, pode vir que vocês vão amar. E o começo não é fácil, né? Não é fácil. Eu tava numa sala, né, quando você chegou, tava uma sala de 40 metros, então, tipo, eu não tinha uma sala reservada pra mim, pra minha cliente, era um espaço, assim, onde todo mundo escutava as conversas, e muitas vezes
A cliente hoje, ela não me procura mais pela sobrancelha. Sim. Hoje a cliente me procura por uma conversa, por uma experiência, por um cappuccino. Então, ela é bem difícil ela vir por conta do trabalho, porque acaba que o meu trabalho se auto-vende. Sim. Então, a pessoa vê, eu gostei da sobrancelha do fulano, até mesmo no Instagram, porque no início, quando eu cheguei, eu divulgava muito no Instagram. Uhum. Por eu estar no centro comercial e não estar na rua, pra mim é mais difícil uma pessoa entrar no centro comercial e, eu quero procurar uma sobrancelha. Sim. Então, foi mais mesmo indicação e Instagram. Sim. E no início mesmo, o dinheiro que eu fazia era só pra pagar a despesa. Meu Só que eu Deus. trouxe material do Brasil. Então, Eu eu já lembro. vim preparada, tudo eu vim preparada. Eu lembro. Tanto pra imigração, tanto pra atendimento também. Sim. Trouxe meu jaleco, trouxe tudo. Só faltava o cliente, eu já tava pronta, só faltava os clientes pra vir. Então, assim, no início foi difícil, mas depois que chegou meu primeiro dezembro, que eu atendi... O meu primeiro dezembro eu atendi 25 ou 35 clientes. Você começou a atender em qual mês? Eu cheguei em março e já comecei a atender em abril. Olha. Eu já fiz a minha atividade, fui ver como é que funcionava pra atender, e aí já comecei a atender. Aí, quando chegou o verão, eu já comecei a atender mais pessoas, comecei a pegar mais experiências e tudo mais. Quando chegou meu primeiro Natal, que foi em 2023, eu atendia 25 ou 30 clientes. Nossa. Pra mim, era muito na época. Sim. Eu falava assim, nossa, tipo, cara, 35 vidas? Eu tô ali cuidando de 35 sobrancelhas. Sim. E aí foi essas clientes todo mês me procurando. E uma indicava a outra, e eu fiz um processo de fidelização muito boa também. Então, meio que todas as clientes foi meio que se prendendo a mim ali de uma forma. Nossa. E aí, no segundo ano, que foi agora em dezembro desse ano que passou, eu atendi em dezembro 130 clientes. Meu Deus. Aí eu fiquei um pouquinho assustada, assim, porque eu pensei assim, tipo, é muita gente, 130 clientes. É muita gente. E se for ver de clientes novas que vieram naquele mês, foi bem pouco. Sim. Eram de clientes minhas mesmo, porque eu tenho Fixa. cliente que vem de 15 em 15, tem clientes que vem de um mês em um mês, tem cliente que vem, o crescimento é de 2 em 2 meses. E em dezembro eu atendi todo mundo. Meu. Então eu falei assim, cara, eu tenho 130 clientes. Então é muita cliente. Então eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, olha, tá na hora de expandir, tá na hora de crescer. As minhas clientes sempre pediam, Pri, eu preciso de unha, eu preciso de pestana, eu preciso de estética. E aí foi quando eu falei, não, tá na hora de... Eu tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Só tinha um sonho. Eu já tinha um sonho e falei, eu preciso fazer acontecer. E aí foi quando a gente veio pro espaço maior, Sim. que não tinha essas salas, era Sim. só um único local, só um salão grande. E aí eu que desenhei o projeto, desenhei ele no papelzinho. E aí fui mostrando para as meninas que já estavam comigo, pra gente acompanhar, olha, vamos ficar assim em cada sala e tudo mais. E hoje a gente tem 7 espaços de atendimento. Gente, é muito top. Muito top. Então hoje a gente conta aí com 8 profissionais que trabalham, que estão aqui comigo todos os dias. E é isso, é desafiador no início, só que se eu tivesse desistido, não estaria hoje vivendo, né? Então, eu sou uma pessoa assim, que é bem difícil desistir das coisas. Pri, quando você saiu lá do Brasil e veio pra cá, você já estava com intenção de abrir o seu próprio negócio? Eu tive um sonho. Olha que Eu tive legal. um sonho, eu tive um sonho da imigração, e aí eu fiquei, cara, como assim? O que Deus tá colocando isso na minha cabeça? E aí ele começou a abrir vários caminhos, sabe? Tipo, ele foi colocando as coisas na minha cabeça. Olha, você tem que ir com documentos, tem que fazer isso. Parece que, como se fosse o pai quando fala pro filho, olha, vai estudar, depois faz uma faculdade, não namora aquela pessoa, que aquela pessoa não é uma boa companhia. Ele foi me mostrando tudo que eu tinha que fazer. Sim. E eu ali relutando no choro, meu Deus, né? Porque é difícil a gente entender e aceitar que as coisas não é do nosso jeito. Sim. Que a gente tem que aceitar que não é do nosso jeito. Então, assim, no início foi difícil, mas aos poucos vai melhorando. Mas assim, eu penso ainda em expandir muito ainda. Sim. Então, eu acho que eu ainda tô no início. Claro que o início foi difícil, mas ainda eu sinto que eu tô ainda no início. Ô, Pri, qual conselho você daria para quem tá querendo vir para Portugal para empreender, né? Vamos falar aqui de Viseu, que é uma cidade um pouco menor, então a gente, como você trabalha aqui, qual conselho você daria? Primeiro, fazer uma pesquisa de mercado. Antes de vir pra cá, eu já tinha pressário de todos os profissionais daqui. Olha. Eu pesquisei como que era o preço, tanto das profissionais brasileiras quanto das profissionais portuguesas. Eu queria ter o meu diferencial. E o meu diferencial é a naturalidade. Sim. Então, hoje em dia tem muitas sobrancelhas muito artificial. Então, eu sempre tento trazer o natural da sobrancelha. Isso é muito difícil, porque hoje em dia as pessoas deixam muito artificial. Então, é meio como se eu estivesse nadando contra a maré. Sim. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que fazer uma pesquisa de mercado e ela tem que vir preparada.
preparada, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Não adianta a pessoa chegar aqui com 3 mil euros e achar que vai, porque 3 mil euros Não fica vai. só no calção, Sim. entendeu? Então, a gente vendeu a nossa casa no Brasil, a gente veio com dinheiro, o Edmar, ele ficou 8 meses desempregado, Sim. e foi muito difícil pra mim. Sim. Porque, assim, foi difícil, mas eu acho que talvez foi um pouco necessário pra mim. Porque eu já tava, assim, com uma carteira de cliente que pra mim tava bom. Sim. Só que daí, quando o Edmar ele ficou desempregado, eu tive que, tipo assim, não, cara, não tá bom, tem que ter mais, entende? Porque se acontece alguma coisa de um ficar desempregado, Sim. o outro tem que dar um jeito de, né, Sim. de sustentar. E ele ficou até um pouquinho depressivo, então foi bem difícil nessa época. Sim. Ele queria até, às vezes, voltar, né? Várias vezes ele pensou em voltar e desistir ou questionar por que eu, né? Porque, tipo, pra mim, ele via que pra mim tava dando certo, mas pra ele não tava dando. Cada pessoa de um jeito. Cada um tem que viver o seu lado da imigração. Só que, assim, esqueci o que eu tava falando. Pra uma empresa de telemarketing, não lembro qual que era. Sim. Se era Vodafone, não lembro. Aí ele pegou e na hora ele já aceitou, né? Aí ele foi trabalhar, ele tá trabalhando lá até agora. Não é fácil, Sim, mas é não. melhor do que as fábricas. Sim, e hoje ele tá mais tranquilo em relação a morar aqui, a ficar Sim, aqui, porque né? assim, na fábrica a pessoa trabalha escravo, ganha pouco e ainda é humilhado. E é um ambiente fechado, né? Só aquilo ali e pronto. Né? E é um barulheiro de maquinário, de gente gritando, debochando e tudo mais. Agora, e também por conta dos turnos. Sim. Porque às vezes trabalha de manhã e isso ficava um pouquinho confuso pra gente, porque ele chegava de madrugada, acordava a gente já não dormia bem. Então, tipo, ficava um pouquinho ruim pra gente. Hoje ele trabalha no horário comercial, então sai todo mundo de casa e volta todo mundo pra casa. Final de semana não trabalha, então ele me ajuda com o Heitor. Sim. Mas ele já chegou a trabalhar numa empresa, lá, acho que em Nelas, que ele trabalhava 2 e folgava 2. Então tinha domingo que ele trabalhava também. Olha aí. Já trabalhou de feriado. Pode cair Natal, Ano Novo. Não, o que se tiver que fazer, tem que fazer. E quando você chegou aqui em Viseu, você teve alguma ajuda em questão de arrendamento? Arrendamento, gente, aqui é aluguel. Arrendamento, emprego, alguma coisa assim? Ou ninguém te ajudou, veio com a cara e a coragem? Tá, quando a gente veio, igual eu falei, eu segui a Tamara tinha visto um apartamento pra gente, né? Eu acho que é bom a pessoa ter um direcionamento, que a gente chega aqui e não sabe de nada. Ninguém quer ajudar a gente que chega. Sim. E aí a Tamara tinha visto um apartamento pra gente, só que a gente queria casa, por conta do Heitor. Sim. E onde ela viu era tipo num lugar meio que centro, assim. E eu não gosto muito de centro, eu gosto de morar afastado, né? Pra trabalhar eu gosto de centro. Pra ficar mais tranquilo, mas né? pra morar eu gosto de lugar mais afastado. E aí a gente queria achar uma casa. Aí acabou que eu conheci esse senhor, que ele falou, olha, por um acaso tem uns brasileiros que vai sair de uma casa numa aldeia, que é 15 minutos de Viseu, e eu consigo o telefone direto do senhorio pra você. Isso eu tava no Brasil. Sim. Aí eu peguei e falei, tá bom, né, vamos ligar. Aí liguei pra ele, não entendi nada que ele falou no telefone, meu Deus. Perguntei se eu podia mandar mensagem no WhatsApp, e ele disse que não sabia mexer com o WhatsApp, eu fiquei desesperada. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu falei que eu ia chegar em tal dia, e falei que a gente ia demorar uns dias pra poder mudar, porque a pessoa ia demorar uns dias pra sair. E aí, até então, eu conversava com uma amiga minha, né, que a gente tinha feito de imigração. Acho que foi no grupo da Tamara também que a gente se conheceu. E aí, a mãe dela já tava aqui. Sim. Eu cheguei no dia 5, eu acho, e ela chegou no outro dia. Sim. Então, ela ofereceu a casa dela pra gente ficar lá. Ela acolheu a gente lá na casa dela. É bem aqui nessa rua também, aqui do centro. Sim. E a gente ficou uns 4 dias na casa dela, até a outra família desocupar pra que a gente pudesse mudar lá na outra casa. Sim. Então a gente ficou uns dias, foi assim, meio que pra gente conhecer, tava bem frio quando a gente chegou. Então meio que pra gente se adaptar, conhecer como é que funcionava o mercado, aquela empolgação de iniciante que a gente tem. Então foi isso, aí eu fiquei uns dias na casa dela, depois já consegui mudar pra minha casa. Pri, qual que é a sua maior dificuldade hoje que você enfrenta aqui em Portugal? Tem alguma coisa assim que você fala, ainda eu tenho essa dificuldade ainda, em questão de alguma coisa, ou clima, qualquer coisa. Qual a sua maior dificuldade aqui? Eu vou falar, a minha dificuldade é não ter carteira de motorista. Pra mim é uma dificuldade enorme, porque onde eu moro não tem ônibus toda hora, então pra mim essa é a minha dificuldade. Mas qual é a sua dificuldade? Na parte da carreira ou na parte da vida? Depois disso eu vou precisar de terapia. Bom, na parte pessoal,
eu tive que começar a fazer terapia, tá? Isso foi um Sim. ponto muito bom, que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, foram muitas coisas, tive que morar com a minha família, que eu já namorava há muitos anos, e também tive que lidar com isso do Edmar de uma forma positiva e também negativa, que eu precisava resolver aquilo, sem abalar o meu psicológico, e duas pessoas doentes, como é que ia fazer, né? Olha que conjunto de coisas. Ela veio morar com a família dela, que lá no Brasil ela tinha a casa dela, Sim. tinha um cantinho dela com o marido dela e com o filho dela, além de lidar com a imigração, além de lidar também com o marido, né? E tudo mais. Então tem que vir com o psicológico bem preparado. Aí eu conheci uma cliente minha, que é a Elo, que eu super indico, a minha terapeuta. Aí, E aí ela me ajudou a muito colocar as coisas nos lugares, sabe? Ela me ajudou, como eu morei muitos anos sozinha, talvez eu acho que eu aprendi a cuidar de mim, a me defender, a eu primeiro lugar, eu sempre tudo. E aí ela me ajudou a eu tentar, né, tipo, guardar os meus sentimentos, mas tentar resolver algumas coisas. E também ela me ajudou a não resolver muitas coisas que não cabia a mim resolver. Então, o que eu tava falando que eu esqueci. será minha, você é melhor, você é igualzinha. Bom sucesso pra você também. O Lucas, a gente já conversou. Como é teu nome? Opa, o meu nome meu Deus. Outro erro de gravação. Olha lá. Tá, então eu acho que a minha maior dificuldade é porque eu quero lidar com tudo ao mesmo tempo. Então isso ainda tô aprendendo, ainda tá difícil, isso tá no processo da evolução. Um pouco. Porque a minha vida é muito intensa, de tipo assim, há 5 anos atrás eu tava de boa no Brasil, pô, agora eu já tô aqui, tô imigrando, tenho uma equipe, tenho isso, agora envolveu casa no mãe, meio. é pai, é esposa, é reforma. E lembrando, eu também, ela tem uma conquista também que ela conseguiu aqui, que foi muito bacana, gente, que ela vai contar um pouquinho também. Então, continua. E eu acho que essa é a minha dificuldade. Sim. Parece que eu devo ter algum probleminha de tipo assim, minha vida tá tranquila, vou fazer alguma coisa muito difícil. E aí quando eu vejo, eu tô fazendo 15 coisas muito difíceis. Sim. E aí eu fico doida. Sim. Então acho que a maior dificuldade minha é isso, de querer, da parte pessoal, de querer fazer tudo e abraçar tudo e querer ajudar todo mundo e fazer todas as coisas. E talvez isso me cansa um pouquinho, entendeu? Se talvez eu largasse um pouco das coisas, assim, não, olha, isso aqui não é o que tem que resolver, e foda-se, mas não consigo ser assim, acaba que eu quero ajudar todo mundo, quero ajudar as meninas quando chega, quero estar ali presente, quero ajudar o Heitor, quero ajudar isso, quero ajudar o Edmar hoje já tá bem melhor, e logo, se Deus quiser, eu vou trazer ele pra trabalhar aqui comigo, porque eu já não tô dando conta já de resolver, é muita coisa que eu nem imaginava, mas eu fico feliz porque ele vai entender um pouquinho da minha loucura, entendeu? Tipo assim, às vezes ele fica, você tá muito sobrecarregada, muito isso. Então eu quero já tirar ele da questão do trabalho, trazer ele pra me ajudar também, porque eu não dou conta de estar aqui o dia todo atendendo e também responder as clientes e responder as redes sociais, também postar, gerar conteúdo, porque eu preciso que meu trabalho gire. Por mais que eu tenha muitas clientes, eu preciso que meu trabalho gire também. Sim. Eu queria mostrar uma coisa, aperta a palma. Então, aí eu preciso de ajuda dele pra poder me ajudar. Eu tenho muitas clientes, também tenho que lidar com as meninas daqui do estúdio, porque agora falta só uma pessoa na equipe, que eu preciso de alguém que faça tranças. Olha, já pra poder, às vezes alguém fizer tranças, né? Tem uma cadeira disponível pra estar ajudando. E eu tenho muitas clientes, eu não dou conta. As minhas clientes também, algumas é bem perdida, igual eu, tá? Só fica no estúdio quem é doida. Quem não for, quem tiver a sanidade mental boa, já nem para aqui já. Então, assim, eu tenho um cartão fidelidade. Aqui não tá todas as minhas clientes. Sim. Aqui tá só uma parte das minhas clientes. Então, assim, você imagina eu ter que lidar com... Isso aqui são todas vidas. Imagina eu ter que lidar com tudo isso de vida, fora minha, fora do Edmar, entendeu? Então acho que é muita coisa que eu tenho que fazer. Então por isso que eu quero trazer o Edmar para ele entrar um pouquinho mesmo. E também tem uns projetos futuros aí pro ano que vem, que eu quero não estar só aqui em Portugal, eu quero ir para outros lugares. Então eu preciso de alguém que esteja ali ligado comigo e também com as nossas finanças, porque querendo ou não, o dinheiro daqui envolve as finanças também de casa e também do estúdio. Sim. Gente, e agora ela tem uma conquista para contar para todo mundo depois dessa luta toda, né? Além dela ter um estúdio que é muito top, ela conseguiu algo também que todo imigrante sonha, né? Além da documentação, é a casa. Ela comprei minha primeira casa. Então, a gente estava desde setembro tentando comprar casa. E também foi através de um sonho, não sei por que Deus põe na minha cabeça, acho que ele fala, eu vou dar o sonho pra ela, porque ela não consegue sonhar na vida real, que ela fica trabalhando tanto. E aí ele pegou e me colocou no meu coração de um sonho. E aí no dia que eu fui atender, tinha uma cliente minha, e ela começou a falar de uma casa. E aí eu falei assim, como assim, né? Eu fiquei,
cara, mas por que eu sonhei isso? Tipo assim, era um sonho que eu tava entrando na minha casa e tinha uma sacada bem bonita, assim, tipo, Olha. uma imagem bem bonita. E é a você casa hoje vendo, e você sabendo da minha casa. E aí eu falei pro Linda. Edmar, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu falei assim, olha, eu sonhei, e ele morre de medo do meu sonho. Porque ele fala assim, você tem as costas quentes com Deus? Ele fala. Eu falei assim, olha, eu sonhei que a gente tava entrando numa sacada, né, numa casa, e a gente tava sentado, eu, você e o Heitor, e a gente tava olhando uma paisagem. Olha. Aí ele, tá, e aí? Aí eu peguei e falei, eu acho que é melhor a gente começar a ir atrás de coisa da casa. Ele, você é doida, Priscila. Você fica colocando essas coisas na sua cabeça. Ele, você tá cheio de coisa pra resolver. E eu tava no estúdio lá embaixo. Uhum. Então, meio que eu entrei numa obra junto com uma casa. Eu tinha dinheiro. Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu não tenho dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Sim. Aí eu falei, como é que eu vou comprar uma casa aqui sem dinheiro? Sim. Aí eu peguei e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar no Google as formas de financiamento daqui, como é que funcionava. E aí eu vi um anúncio no Instagram que estuda na mesma semana. Vi um anúncio no Instagram que estava dizendo sobre um projeto novo que o governo estava ajudando, incentivando os jovens de até 35 anos a ter as moradias de uma forma sem entrada. Sim. Aí eu falei, opa, é aí. Eu falei, é aí, porque eu não tenho o dinheiro da entrada. Eu só tenho ali as minhas atividades, né? Que é como se fosse um contrato, né? Pra eles no banco. Uhum. Aí eu falei, a gente vai atrás. Aí eu peguei e mandei mensagem pra essa cliente. Falei, oi, tudo bem? Como é que você conseguiu? Pedi a opinião dela. E aí ela me passou o contato da imobiliária e falou assim, olha, Pri, eu tive que dar a entrada, então não sei se você vai conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir sim. A fé. Aí eu falei, não, vai dar certo. E aí, assim, a gente passou por prova atrás de prova nessa casa. De a gente queria uma casa e a casa não der certo, de ter um valor que eles falaram e de repente baixou o valor porque o Edmar ficou desempregado no meio do processo. Nossa. E aí a gente ficou assim, pronto, agora já era. E aí um monte de coisa acontecendo, e aí chegou o final do ano das 130 clientes e eu fiquei maluca da cabeça. Juntou estúdio novo, casa nova, Isso, tudo. E aí eu peguei e falei assim, tipo, eu quero mudar também. Pronto, igual eu falei. Doida. Eu falei assim, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada, eu vou mudar. Aí foi quando eu comecei aqui e também lá. Daí foi em janeiro, começou o processo em setembro, em janeiro, no último dia de janeiro, a menina me falou, olha, Priscila, eu tenho uma notícia boa, foi aprovado, aprovou um valor X, e vocês têm 1 mês pra achar casa. E eu no meio da obra, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, enfim, a gente foi procurando, foi achando, visitei várias casas, não gostei, porque aqui tem bastante casa em Nela, só que as casas já são muito velhas, eu não tinha dinheiro para reformar. E também eu acho que esse negócio do governo não tem que ser uma casa habitável, não pode ser uma casa que tenha que remodelar. E aí, no fim, que a gente visitou essa última casa, que é o que a gente tá. E tem a imagem que ela sonhou, que é a imagem que é exatamente igual. Tipo, a hora que eu entrei, assim, na casa, eu senti uma coisa, assim, tão diferente. E aí, quando eu fui lá na sacada... Ai, eu vou chorar. Oh, meu Deus! Que lindo! Quando eu fui na sacada e a gente pegou a chave, aí o Edmar falou assim... É o teu sonho, não era? Eu falei, olha aqui, é igualzinho no meu sonho. E aí foi isso. Daí a gente mudou, fez uma semana, a gente tá muito feliz, a gente tá pintando uma casa muito grande, então a gente tá pintando aos poucos, tá fazendo as coisas aos poucos. E conforme Deus tem planejado, tá dando tudo certo. Eu também tô chorando. Gente, é muito gostoso escutar a história da Pri. Eu conheci ela bem no comecinho mesmo da história dela. Como eu conheci a Márcia também, que faz as minhas unhas. Então, assim, é uma história, assim, que dá realmente pra emocionar. Porque ela é muito guerreira, Quantas vezes ela deixou o Heitor, às vezes, né, em casa, veio trabalhar, enfim. Já trouxe ele trabalhar comigo doente, porque ficava com febre, aí a escola não podia ficar, e aí teve uma época que minha mãe entrava trabalhando, não tinha ninguém pra deixar, aí juntei uma cobertinha assim no chão, frio, deixava ele, nas férias também, que são 3 meses de férias aqui, as crianças não têm com quem ficar, então ele ficou os 3 meses, eu entre atendimento e cuidar dele também. Então ela é muito guerreira, ela merece cada cantinho aqui desse estúdio e tá mais que abençoado. Deus vai abençoar muito a vida dela ainda. Deus tem muita coisa na vida dela ainda. E assim, Pri, a última pergunta para finalizar, porque você já me deixou aqui meio que abalada. Para finalizar, hoje você tem vontade de voltar para o Brasil? Pensa em voltar para o Brasil, você, seu esposo? Tem essa vontade ou não? Não, o Edmar, se deixar, ele vai hoje. Se falar assim, Edmar, vamos voltar, pega o avião e vai. Mas eu não tenho vontade porque
eu vim aqui com um objetivo e meu objetivo tá dando certo. E eu acho que é uma qualidade de vida que a gente tem totalmente diferente do Brasil, né? Eu morava a 10 horas de uma praia. Então, assim, pra eu ir pra praia, eu tinha que me programar muito Sim, pra poder ir. financeiramente. E na última viagem que a gente fez pra ir pra praia, lá no Brasil, a gente sofreu um acidente de carro. E eu tava me recuperando de um aborto. Então, eu tinha feito uma cirurgia e tava em recuperação ainda. Então, assim, a gente ficou muito tempo na estrada, sabe? Eu acho tão perigoso as E esse estradas do acidente que Brasil. você teve alguma coisa com você? Sofreu alguma coisa? A gente não teve Graças a um Deus. arranhão. Eu tive um probleminha na clavícula, acho que aqui, não sei. Ficou trauma mesmo, que a moto. Ficou trauma, assim, de eu não conseguir ficar em lugar fechado. No início aqui, pra eu andar com o autocarro foi difícil, porque não tem janela. Sim. Eu tenho um pouquinho de claustrofobia de lugar muito Sim. fechado. Mas, assim, não de físico, assim, sabe? Uhum. Nada de físico. Graças a Deus, o Heitor saiu da cadeirinha no dia do acidente, ele foi jogado pra fora da cadeirinha. Mas a gente tava com cobertor no carro, então ele caiu em cima do cobertor. Mas assim, a gente ficou bem traumatizado de andar de carro. E o Edmar teve que vender o carro no Brasil, porque ele não queria dirigir uma época. Sim. E esqueci de novo o que eu tava falando. Isso é melhor se hoje você voltaria pro Brasil. Olha, se você deixar esses cortes do Brasil, cortes, as minhas clientes já vão saber que foi tudo natural, porque eu sou assim no atendimento também. Isso é melhor, velho. Se hoje você voltaria pro Brasil. Ah, não voltaria. Pra morar, não. Eu acho que não. Eu acho que assim, só se tivesse uma coisa assim muito grave e assim, abalasse a estrutura da família, sabe? Mas eu acho que voltar não. Porque a gente gosta daqui. Uhum. Eu já tenho aqui a empresa, já tenho a minha casa. O Heitor o Edmar tá trabalhando, ele tá super animado de vir trabalhar comigo. Acho que quando eu conseguir tirar ele do trabalho, vai ser assim, perfeito. Já não vai ter nada de demais. E eu acho que não esqueci de novo que eu tava falando. Não tem porquê. É TDAH, gente. É TDAH. Tá, não, voltar ao Brasil, né? Não voltaria. Acho que pra voltar assim mesmo, só se acontecesse alguma coisa muito assim, cabulosa. Fora do mundo, fora do contexto. Fora muito cabulosa, mas acho que pra voltar não. Talvez, não sei também. Talvez mais pra frente, quem sabe, eu iria pra algum outro país pra conhecer. Claro. Pra conhecer, de repente, abrir uma filial, alguma coisa assim, acho que eu iria, entendeu? Não falo Brasil, mas outro país tem vontade de morar? Espanha, algum outro país? Ou não? Talvez pra Espanha, porque Espanha, é mais quente. Talvez. E eu gosto muito do espanhol, não sei falar, mas eu entendo que as pessoas falam. Mas também eu me adapto muito rápido, então pra eu aprender a falar é rapidinho. Mas acho que pra voltar a morar pro Brasil, não. Eu quero ir o ano que vem pro Brasil pra visitar, né, ver as pessoas. Comer bastante. Pra gente comer bastante comida que a gente tem saudade. Sim. E também pra pegar uma praia com água bem quentinha. Sim. Mas eu acho que aqui tem uns pontos ruins e também tem os pontos bons também. Sim. E a gente fica mesmo pelos pontos bons, que é a qualidade de vida. A gente conseguiu, a gente ganhou várias coisas do senhorio, né? Olha, que legal. Que a gente mora lá, ganhou cama, guarda-roupa, essas coisas. E a gente comprou eletrodoméstico. Sim. O eletrodoméstico a gente comprou uma geladeira daquelas, a geladeira americana. Quando eu ia comprar no Brasil? Ai, que lindo. Nunca. Nunca. Esquece. Eu ia ficar 15 anos pagando a parcela de R$600. Assim. Então, tipo assim, a gente comprou a geladeira que a gente queria, a gente comprou um fogão que a gente queria. E nisso a gente comprou, claro que a gente teve que parcelar, porque a gente tem dinheiro pra pagar à vista. Mas assim, foi uma parcela super tranquila, entendeu? Que a gente consegue pagar e sobra dinheiro no final do mês pra gente poder fazer um passeio. As praias são aqui perto, a neve é aqui perto. Então assim, eu acho que aqui a gente tem mais lazer de viver, entendeu? Certeza. Porque pra gente tirar umas férias no Brasil pra ir pra uma praia, a gente tem que ter muito dinheiro. Com certeza. Uma pessoa com salário mínimo não consegue fazer, porque o Edmar trabalhava no banco e ele ganhava mais. Só que duas pessoas trabalhando com salário mínimo não dá pra viver. Não dá pra fazer as coisas que a gente quer, entendeu? Hoje uma TV lá, você vai comprar uma TV, você tem que parcelar 3 anos da sua vida pra comprar uma TV. Aí você não consegue comprar outra coisa porque você tem a pendência da TV, entendeu? Então eu acho que não compensa. Acho que o Brasil, ele é bom, mas a partir do momento que você estoura a bolha, você vê que tem coisa melhor, com certeza. Não tem como assim voltar pra morar. Com certeza. Então é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo. Foi um prazer, Pri, conversar com vocês. Você não tem noção. Teve tudo, gente. Teve erro de gravação, teve choro, teve de tudo um pouco. Foi um prazer. Por entretenimento.
Foi um prazer escutar um pouquinho sua história é linda, já conhecia, eu acompanhei, como falei, de perto, e é isso, muito obrigada por ter Obrigada a você aceitado pelo o convite. É isso. Gente, muito obrigada, vou deixar o Instagram da Pri, então você que tá chegando em Viseu, você que quer fazer uma sobrancelha com excelência, não falo qualquer sobrancelha não, gente, é com excelência, vem aqui na Pri, ela tem outros trabalhos aqui também, venha conhecer o estúdio dela, é lindo, você vai amar, e fora que essa simpatia aqui de pessoa, só é bem doido, gente, mas é uma simpatia de pessoa. Ó, se você for muito normal, nem venha, só se for doido, só. Pois é, e é isso, eu vou deixar o Instagram dela, muito obrigada, você que acompanhou até aqui, muito obrigada e um beijo. Tchau!